Hoje é dia 16 de abril de 2023. Nós estamos celebrando o segundo domingo da Páscoa. E o evangelho para nossa reflexão é João, capítulo 20, versículos 19 a 31, que diz isso. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo na marca dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E desta vez, Tomé estava junto com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando aquilo que na igreja nós chamamos de tempo pascal. E nesses próximos domingos, nós sempre teremos a oportunidade de pensar, de refletir sobre a ressurreição de Jesus e o que isso implica para a nossa vida. Tem alguns detalhes aqui que certamente chamam a atenção. Vou mencionar um ou outro para a gente pensar. Primeira coisa, a ressurreição é um fato histórico, é um fato testemunhado, não é invenção da comunidade. Os discípulos que ficaram abatidos, tristes, sem esperança, porque eles não haviam entendido o que Jesus tinha dito sobre ressurreição. De repente, para eles, acabou. Aquilo que era um sonho, terminou. Mas, como havia prometido, Jesus vem então agora ajudá-los a fazer essa experiência. Experiência que a vida não acaba
na sepultura. Esse é o ponto, assim, central, primordial. E essa realidade, ela é testemunhada. Hoje nós não lidamos muito com isso, porque o testemunho hoje, a maioria são falsos, né? Mas naquela época do começo do cristianismo, lá, testemunho tinha peso, tinha validade. Não era como hoje. E os discípulos testemunharam, eles presenciaram, eles experimentaram. De repente, aquele Jesus que havia sido sepultado, a esperança havia terminada, de repente eles veem que a vida continuou, que Jesus está vivo. E uma maneira para se expressar isso, como que é a vida de Jesus pós-morte? Tem aqui um detalhe que é fundamental. Com a ressurreição, Jesus inaugura uma outra maneira de ser. É o ser humano espiritualizado. E a gente aprende isso pelo simples fato desse detalhe. Estando fechadas as portas, Jesus entrou. Isso faz toda a diferença. Porque ninguém entra se a porta estiver fechada. Precisa arrombar a porta ou ter uma chave. Aqui não aparecem esses detalhes. Simplesmente eles estavam reunidos, morrendo de medo, e Jesus entrou com as portas fechadas. Mas o Jesus que entrou com as portas fechadas não é um espírito, não é um fantasminha, é um ser humano numa outra dimensão. É um ser humano que passa pela porta sem precisar abri-la, mas senta com eles, conversa com eles, dialoga com eles, questiona-os e é experimentável. O fato do Tomé colocar a mão nas chagas, ele não estava sonhando, ele não estava delirando, ele tocou no corpo de Jesus ressuscitado. E ele viu que era gente, que era o mesmo Jesus. E que a morte não havia aprisionado Jesus. É por isso que ele exclama: meu Senhor e meu Deus. E aqui a resposta de Jesus é muito importante e serve para nós. Você acreditou também? Porque você me viu. Porque você tocou em mim. Olha aqui, tocou em alguém que está numa outra dimensão de vida, mas é carne e osso, que passa pela parede, que passa pela porta fechada. Mas muitos felizes serão aqueles que vão acreditar sem terem me visto. E aí encaixa cada um de nós, né? Eu, você, que acreditamos que Jesus de Nazaré está vivo, ressuscitado, presente na nossa vida, e que hoje nós podemos encontrá-lo das mais variadas maneiras, principalmente fazendo o bem, olhando para os irmãos, estendendo a mão, sendo solidário. Então, a ressurreição de Jesus é um fato histórico, não é invenção. E é importante, porque isso aí gera uma expectativa, né? Nós poderemos fazer a experiência que Jesus fez. Agora, uma coisa importante: por que Jesus ressuscitou? Se alguém perguntar para você: você tem fé? Você está dizendo que Jesus Cristo ressuscitou? Mas por quê? Essa pergunta foi feita para os discípulos. A primeira vez que os discípulos eram a cara para fora da porta, as pessoas perguntaram: por que Jesus ressuscitou? E aí o Pedro responde, e está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Jesus ressuscitou
porque ele era ungido por Deus, escolhido de Deus, e passou pela vida fazendo bem, porque Deus estava com ele. Essa, meu irmão, minha irmã, é a única condição para que você e eu façamos a experiência da ressurreição. Passar pela vida fazendo bem e testemunhando que Deus está conosco. A ressurreição de Jesus será também a ressurreição dos discípulos que fizerem a experiência que ele fez. Amém.